Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Sempre preciso fazer o que Deus manda? Gênesis 22, do versículo 2 ao 18. Sim, eu preciso obedecer a Deus. Por que isso é tão importante? Será que realmente sabemos o que é obedecer? O dicionário diz que obedecer é fazer a vontade do outro, simples assim. Mas se eu estou fazendo a vontade do outro, quer dizer que eu não estou fazendo a minha vontade, ou seja, de certo modo estou sendo contrariado. E a maior parte das pessoas não gosta da ideia de ser contrariado. Aliás, ninguém gosta de ser confrontado ou contrariado. A verdade é que Satanás treina as pessoas, nessa geração principalmente, mas em todas, para serem desobedientes. Sim, e assim as pessoas assumem um comportamento desobediente com a sua família, com os amigos, com as autoridades, com os patrões, e certamente vão assumir esse mesmo comportamento com os padrões de Deus. E pior que algum deles diz assim, não é que eu sou desobediente, eu estou sendo criativo. Não, a criatividade não tem nada a ver com desobediência. Obedecer é seguir alguns padrões que nos levam ao sucesso. Isso leva as pessoas a desobedecerem a Deus e assim elas jogam fora o plano de salvação de Deus para suas vidas. Assim, Satanás cumpre o seu propósito de levar uma pessoa para o inferno. É exatamente assim que o inimigo age. Através da desobediência, ele não está preocupado se você vai desobedecer pequenos itens. A grande questão é criar em você o comportamento da desobediência para que você perca o reino dos céus. Vamos ver um exemplo sobre obediência, o que é obedecer na prática. Abraão e Sara não podiam ter filhos e já tinham idade avançada, não foi assim? Mas Deus dá um filho a Abraão e promete a ele uma grande descendência através desse filho. Porém, algum tempo depois, Deus pede esse filho de Abraão em sacrifício. E aí, Abraão obedeceria a Deus ou não? Olha que situação, Vamos ler aqui, Gênesis 22, versículo 2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. Isso era uma prática comum naquela época e alguns falsos deuses pediam que as pessoas entregassem os seus filhos como sacrifício. Então aquilo que Deus pediu a Abraão parecia algo triste, mas normal para as pessoas que viviam na época dele. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Imagina a cabeça de Abraão. Ele não fez aquele sacrifício, ele não preparou as coisas para fazer o sacrifício no quintal da casa dele. Ele fez ali uma pequena viagem até o lugar onde ele ia fazer o sacrifício. O que será que Abraão pensou e falou com Deus nesse período, enquanto ele ia até chegar ao Monte Moriá? Pode ter certeza que Abraão foi conversando com Deus e falando: Senhor, será que realmente é isso que o Senhor quer, meu Deus? O Senhor me falou há tanto tempo que me daria um filho e eu teria essa descendência através desse filho, e agora o Senhor pede ele em sacrifício. Eu amo meu filho. Como é que eu vou chegar em casa depois desse sacrifício e contar para Sara que eu catei o nosso menino, trouxe um monte e sacrifiquei ele a Deus? Você imaginou a confusão que Abraão ia arrumar com Sara? Já imaginou como estava a cabeça de Abraão? Mas Abraão decidiu obedecer e não foi uma decisão impulsiva, foi algo pensado. No terceiro dia, ou seja, 3 dias depois, Abraão viu o lugar de longe, ou seja, ele teve muito tempo para pensar e desistir dessa ideia que parecia maluca. Mas Abraão resolveu obedecer a Deus. Então disse aos seus empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou a faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho.
e continuaram a caminhar juntos. Imagina como foi difícil Abraão falar isso para o filho dele, sabendo que o filho dele era o sacrifício. Mas Abraão escolheu obedecer. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor clamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso, ou o Senhor proverá. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor Deus, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Então precisamos sempre obedecer a Deus? Sim. E por causa dessa promessa, dessa descendência veio Jesus e sim, Deus trouxe salvação a toda a humanidade. E na prática, você acha que eu, Guilherme, concordo com tudo que Deus faz? É claro que não. Muitas vezes, muitas coisas que Deus faz, eu acho que Ele deveria fazer diferente. Sim. Olha, certa vez eu trabalhava em uma excelente empresa, uma empresa multinacional, estava muito bem e tudo mais, e de repente eu recebi uma oferta irrecusável para mudar de emprego. Então eu orei, clamei a Deus, pedi a direção, e sabe o que Deus me disse? Vai, porque vai ser bênção para a tua vida. E sabe o que eu fiz? Eu pedi a conta e fui para aquele novo emprego. 4 meses depois eu estava desempregado, eu fui demitido. Eu tinha acabado de casar, pagava financiamento, tinha um monte de conta e eu fiquei muito triste com aquela situação. E eu me lembro que eu falava assim para Deus: Senhor, eu orei, eu pedi a sua direção e o Senhor me deu a direção para ir. Olha o que aconteceu. Eu não concordei nem um pouco com a forma como Deus conduziu aquela situação, mas hoje eu sei que Deus estava apenas me preparando para um futuro melhor e muito melhor do que aquilo que eu poderia imaginar ou sonhar naquela época. Eu não entendia aquilo que Deus estava fazendo. E se eu tivesse me rebelado contra Deus, ou tivesse desobedecido? Certamente teria perdido o plano de Deus para a minha vida. Eu me lembro que em meio àqueles dias, eu estava chorando, muitas vezes triste antes de dormir, e eu lembro da minha oração que era o seguinte: Senhor, eu não entendo porque tudo isso está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E ainda hoje é assim. Mesmo não concordando com tudo que Deus me pede, eu obedeço, eu faço, porque eu sei que Deus sempre sabe o melhor e Ele sempre tem o melhor para a minha vida. A visão dele é muito maior e muito além do que nós podemos enxergar. Então obedeça a Deus em todas as situações e Deus te dará um bom futuro, bênçãos que você nunca sonhou. Aliás, Ele te dará coisas que você nem nos seus melhores sonhos você imaginou que um dia poderia Deus te abençoar em todas as áreas da sua vida. Coloque isso em prática, obedeça a Deus e viva o melhor que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br